Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu sempre gosto de agradecer, iniciar com agradecimento, porque é sempre uma bênção para nós recebermos essa oportunidade. Eu agradeço o convite de aqui estar estudando um pouquinho mais com vocês, aprendendo um pouquinho mais com vocês, e falar do Evangelho do Mestre é sempre uma alegria muito grande. O ensinamento trazido pelo Mestre e incluído na obra da codificação, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre um momento de muita paz, de muita reflexão e sempre uma nova oportunidade de termos um outro olhar nos ensinamentos trazidos pelo nosso querido governador planetário. Então aqui estamos, e que esses momentos sejam de muita paz, de muita harmonia, que os nossos queridos amigos espirituais possam nos envolver com a luz do Mestre e assim serenar nossos corações, acalmar as nossas mentes, para que possamos ser intuídos, para que possamos aprender melhor o que será trazido na noite de hoje, e que ela seja realmente de muita harmonia, de muita paz e de muito aprendizado. E para a gente começar o nosso encontro de hoje, a gente vai fazer a leitura de uma mensagem de preparo, uma mensagem trazida por nosso irmão Chico Xavier, uma mensagem de autoria espiritual de Emmanuel. Essa tá lá no livro Indulgência, é a mensagem número 13 do livro, que tem o título Justiça e Amor. Vamos lá. Enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos, palavras e ações, estamos sob os choques de retorno das nossas próprias criações dentro da vida. As dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. Agora ou amanhã, recolheremos sempre o fruto vivo de nossa sementeira. Há plantas que nascem para o serviço de um dia. Há os legumes que aparecem para o serviço da mesa, enquanto outras surgem para as obras importantes do tempo, quais as grandes árvores, nutridas pelos séculos, destinadas à solução dos nossos problemas de moradia. Assim também praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato e mobilizamos outros, cujos efeitos nos alcançarão no campo do grande futuro. Em razão disso, enquanto falhamos para com as leis que nos regem, estamos sujeitos ao tacão da justiça. Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro dos nossos delitos. A justiça edifica a penitenciária. O amor levanta a escola. A justiça tece o grilhão. O amor traz a bênção. Quem fere a outro acerca-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Quem auxilia adquire o tesouro das simpatias. Quem perdoa eleva-se. Quem se vinga desce aos despenhadeiros da sombra. Tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade, porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo o caminho em que se arrojará, livre e feliz, a alegria da vida eterna. Quem deseje, pois, avançar para a luz, aprenda a desculpar infinitamente, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação residem na intimidade de nossa própria consciência. Por isso mesmo, o Mestre Divino ensinou-nos a pedir na oração dominical: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Graças a Deus. Bom, como bem nos ensinou nosso irmão Francisco de Assis, é perdoando que se é perdoado. Aliás, belíssima oração. Só se conquista a paz deixando de lado o rancor e o ressentimento. A nossa vida, na verdade, só seguirá em frente quando estivermos capacitados para nos libertar daquilo que nos faz mal. E a proposta de mudança, irmãos, está conosco. A chave, para adentrar essa nova era que todos nós sonhamos, depende apenas de nós mesmos. E o
tema do estudo de hoje, que nos foi proposto, não poderia ser mais oportuno, na verdade, visto que ele é o cerne dos ensinamentos da nossa amada doutrina espírita. Se observarmos, ele está no capítulo 15, bem no centro do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, a publicação do Evangelho, né, que eu uso, que eu tenho aqui em casa, ele tem umas 416 páginas. E o tema do nosso estudo começa exatamente na metade, na página 208. Um modo de nos mostrar que ali está depositado o ensinamento maior do Mestre. E que ensinamento é esse? Fora da caridade não há salvação. A parte que nos foi proposta vai do item 4 ao item 10, logo após a narrativa da parábola do bom samaritano. Aliás, uma parábola bem conhecida, contada pelo Mestre, que traz belíssimos ensinamentos e nos inspira a várias reflexões de cunho moral e de cunho espiritual. E por que essa parábola ela abre o capítulo 15? Bom, para que a gente entenda por que Jesus contou essa parábola, é preciso entender o contexto da época. Por que isso? Porque sabemos que o mestre ele aproveitava um questionamento, uma situação vivenciada para passar o ensinamento maior. E como nosso educador dos educadores, ele sempre nos convida a pensar, a analisar, a refletir. Por que Jesus disse isso? E qual o questionamento que foi feito a Jesus? Bom, um doutor da lei, tentando colocar em prova o mestre, indaga: o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? E o mestre responde: o que está escrito na lei? E o doutor então: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e até o próximo como a ti mesmo. Bom, muito bem, disse-lhe Jesus. Então vá, meu irmão, e faz isso. E o doutor da lei volta a questionar porque ele não ficou, muito feliz com a resposta. Quem seria o meu próximo? E tanto o doutor da lei, pertencente lá da alta sociedade judaica, como os sacerdotes, a gente sabe que eles sabiam os mandamentos. Eles só não colocavam em prática, o que é, na verdade, bem diferente. Os mandamentos eles conheciam. E o nosso mestre, então, nos presenteia com a bela parábola do bom samaritano. Tanto essa quanto as demais parábolas, Jesus sempre se aproveita de uma realidade material, do dia a dia que as pessoas viviam, para trazer à luz as realidades de cunho moral e de cunho espiritual. E por que esses personagens em questão? Qual o contexto histórico dessa época? Bom, é sabido, que as relações entre os judeus e os samaritanos ao longo da história, estiveram submetidas às mais diversas, digamos assim, oscilações. Reinava o ódio, aparentemente irreconciliável, gente. Existia realmente uma aversão profunda, perpetuada entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas possíveis. Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus e vistos como não puros. Então, tocar em um samaritano, por exemplo, significava que a pessoa ficaria impura. E exatamente eles, os samaritanos, desprezados pelos irmãos ortodoxos, tornam-se o personagem principal da narrativa do mestre. Nesse contexto de justiça social, de opressão política e religiosa, que ocorria na época, o samaritano é movido então por essa compaixão, por essa misericórdia, por essa caridade. Deixando de lado qualquer indiferença ou animosidade. E o que ele faz então? Ele socorre o irmão caído na estrada. E o sacerdote e o levita, narrados na parábola, passaram a largo. O que o mestre mostra com isso? Que não basta ter o conhecimento da lei de Deus, mas é preciso cumpri-la, é preciso praticá-la em nosso dia a dia. Fora da caridade não há salvação. Deixa eu molhar um pouquinho a garganta. E aí, a gente chega então ao item 4
do capítulo 15. Primeiro item proposto, né, para o nosso estudo de hoje. Esse item traz o subtítulo Mandamento Maior e começa com um trecho também de uma narrativa lá do Evangelho de Mateus. E o que diz, né, essa narrativa lá do Evangelho? Em nova oportunidade de tentar pegar uma contradição do mestre, os fariseus então indagam novamente Jesus: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E aí a gente aproveita, né, para fazer uma paradinha, né, abrir um parêntese para esclarecer quem eram os fariseus que indagaram Jesus. A grosso modo, eles eram, digamos assim, os cumpridores das práticas exteriores, ou seja, cumpridores de cerimônias. Para eles, a religião era mais um meio de chegar ao objetivo pretendido do que realmente uma fé sincera. Então, eles possuíam uma necessidade de ostentação, de exteriorização. E o que os fariseus pretendiam, né, com esse questionamento? Eles pretendiam ver se o mestre falaria alguma coisa contrária à lei mosaica, né? Se ele cairia em contradição. Então eles indagam: qual o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento. Mas existe um semelhante, um segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se encontram contidos nesses dois mandamentos. Bom, com essa resposta, né, o mestre ele ratifica que a única porta, né, digamos assim, vamos falar assim, da salvação é a verdadeira caridade. A caridade com humildade. Que o reino do Pai não há espaço para o egoísmo, para o orgulho, sentimentos tão contrários à caridade. Tudo o que se faça contra o próximo é a mesma coisa de fazê-lo contra Deus, pois não é possível amar a Deus sobre todas as coisas sem praticar a caridade para com o seu irmão de caminhada. Então, o mestre ele ratifica o entendimento de que todo o conhecimento das leis não é suficiente se não houver amor. A doutrina espírita, como a terceira revelação, né, o Consolador prometido, ela vem ratificar esse ensinamento, já que traz como base da doutrina a lógica, a fé raciocinada. Mas essa fé, ela precisa ser iluminada pelo amor, porque sem amor, como disse nosso querido irmão Paulo, nós nada seríamos. É o amor que ilumina a razão, gente. Por isso temos no título do capítulo 15, o quê? Fora da caridade não há salvação. Não poderia ser diferente essa abordagem, né? Por isso que eu disse no início do nosso bate-papo aqui, que aí está o cerne de todo o ensinamento, porque a caridade é o amor em movimento, né? Então, fora desse amor que movimenta, que move todo o universo, realmente não há salvação. E, por falar em contexto, a época de Kardec, né, da codificação da doutrina espírita, existia também uma outra frase, uma frase dominante à época. E que frase é essa? Fora da igreja não há salvação. Aliás, a gente observa que as religiões ainda adotam esse mesmo discurso. Se você não se converter para a minha religião, você não será salvo, né? Então, você precisa fazer parte de uma certa religião, seguir, né, a cartilha que essa religião prega, para então você poder ser salvo. Caso contrário, você está fora e logo não será salvo. A gente vê ainda muito disso, né? E seguindo essa lógica, é preciso pertencer a uma corrente religiosa para que a pessoa se salve, para que alcance o reino dos céus. Esse é o entendimento. E aí vem a doutrina espírita e derruba esse conceito, coloca tudo abaixo.
o que o nosso codificador traz das informações dos irmãos. Ele deixa claro que pouco importa a religião que você professe. Seja você católico, protestante, umbandista, candomblessista, judeu, muçulmano, sei lá, hinduísta, pouco importa. Pouco importa se você segue ou não alguma religião. Você pode ser ateu, você pode ser agnóstico. O que realmente importa é a vivência moral. E aí, é sempre bom deixar um alerta aos nossos irmãos espíritas. Kardec também não disse: fora do espiritismo não há salvação, ou mesmo fora da mediunidade não tem salvação. Não basta ser espírita para alcançar o tão almejado reino dos céus, e pouco importa se nos comunicamos, se ouvimos, se sentimos, se trabalhamos mediunicamente, se estamos aqui, né, fazendo esse estudo. São ferramentas de auxílio que o nosso Pai nos proporciona. Mas não é porque temos o conhecimento da doutrina ou mesmo trabalhamos mediunicamente que estaremos salvos. Se acreditamos que pertencer a uma ou outra religião nos faz melhores ou mais privilegiados, que uma fé especial, um dogma particular, exclusivo e absoluto é o que nos liga ao Pai, temos com toda certeza uma visão bastante equivocada dos ensinamentos do Mestre. Porque esse pensamento, longe de unir os filhos de Deus, ao contrário, ele separa. Em vez de fomentar o amor entre irmãos, ele incentiva a separação, a discórdia, o ódio. Acreditar que fora da igreja não há salvação é viver como antagonistas, é dar passagem, é cultivar a intolerância religiosa, gente, que vemos tanto por aí ainda, né? Acreditando que o Pai daria o privilégio da verdade a apenas uma corrente religiosa. Para um Pai soberanamente bom e justo, este dogma não faz o mínimo sentido. Aliás, é um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo. E aí Kardec também me faz uma outra observação. Ele traz uma outra expressão. Fora da verdade, não há salvação. Esclarecendo que assim como fora da igreja não há salvação, essa ideia também traz a conotação de um exclusivismo. E por que a gente está dizendo isso? Tô com a boca seca hoje. Por quê? Porque traz a ideia de que como se fosse possível que alguma religião, né, que algum grupo específico tivesse o privilégio da verdade. Gente, sabemos que a verdade absoluta é um patrimônio unicamente de espíritos de uma categoria mais elevada. Fato que nós, espíritos ainda imperfeitos, habitantes de um planeta em momento de transição planetária, mas que ainda é um planeta de provas e expiações, não podemos ter a pretensão de possuir a verdade absoluta. Ainda temos dificuldade, gente, de entender o óbvio na maioria das vezes. Acabamos entendendo errado, inclusive. Quem somos nós perante essa grandiosidade da obra do Pai, para termos a pretensão de possuirmos a verdade absoluta? Se assim pensamos, é porque estamos, na verdade, deixando aflorar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Se somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, a Deus, pouco importa o grau de conhecimento que tenhamos, o ritual de adoração a Deus que realizamos. O que realmente importa é o amor, gente, que carregamos no coração. A semente do princípio universal, de que somos todos filhos de Deus, que todos nós temos acesso, portanto, à verdadeira felicidade e que é preciso que estendamos as mãos para orarmos uns pelos outros, para ajudar uns aos outros.
Então, ao invés do postulado fora da igreja não há salvação, ou mesmo fora da verdade não há salvação, que alimenta, né, essa separação, essa animosidade entre tantos irmãos e que faz correr tanto sangue como a gente vê por aí afora, né? O Espiritismo nos traz: fora da caridade não há salvação. A igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a fraternidade, a liberdade de consciência, a benevolência mútua, o sentimento maior, o amor. Fora do amor não há salvação, visto que, como falamos, a caridade nada mais é do que o amor em movimento. E aí, a gente traz então a reflexão proposta lá na narrativa do bom samaritano, né? Que reflexão seria essa? Quem somos nós neste contexto? Somos o sacerdote ou o levita, né? Os conhecedores das leis divinas, mas que conhecemos, estudamos, sabemos o evangelho de cor e salteado, mas não colocamos em prática. Somos esses? Ou somos o samaritano da narrativa? Somos caridosos com as pessoas que convivem conosco, com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que cruzam o nosso caminho? É importante que a gente faça essa reflexão sempre no nosso dia a dia. Geramos violência, instigamos a discórdia e o ódio. Nos tempos atuais, então, isso está tão aflorado, né, gente? Nas redes sociais, nossa. Ou somos as pessoas que levam amor, que harmonizam, que apaziguam. Quem somos nós? É importante, né? Conhece-te a ti mesmo. É importante que a gente saiba, porque só podemos nos transformar se nos conhecemos. E aí, avançando um pouco mais nessa reflexão, voltamos ao título: fora da caridade não há salvação. O que seria a caridade, né? O que seria essa salvação? Bom, vamos por parte. Vamos começar pela caridade. Então, sabemos, na verdade, que podemos dizer assim que toda a moral, né, do nosso Mestre Jesus se resume na caridade e na humildade. As duas virtudes que conduzem à verdadeira, à eterna felicidade. Especificamente nesse capítulo, nós somos presenteados com um trecho da primeira epístola aos Coríntios, escrita por nosso irmão Paulo. E aí a gente faz questão de ler, porque é tão linda, ela nem é tão grande o pedacinho que está aqui, né? E a gente faz, então, questão de ler com toda a calma, para a gente pensar sobre ela. Necessidade da caridade. Tá aqui é o item 6 e 7 do capítulo 15. E nosso irmão Paulo diz, então: ainda, quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa, um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade.
Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, 1 ao 7 e 13. Graças a Deus. Belas palavras, não é mesmo? Que caridade é essa, tão belamente retratada nesta epístola por nosso irmão Paulo. Quando o nosso irmão, ele afirma, mesmo que eu tivesse a linguagem dos anjos, tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou. E ele coloca sem sombra de dúvidas a caridade acima até da fé. Quando Kardec questiona aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, nossos irmãos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A resposta do mestre é muito clara: benevolência, indulgência e perdão. Essas três palavrinhas. Ser benevolente, na verdade, é agir, né? Com boa vontade, com tolerância, com compreensão, com empatia para com o seu próximo. Ter misericórdia, ter disposição em perdoar as falhas, o erro do outro, compreender que todos nós somos imperfeitos e suscetíveis ao erro. Aí está a indulgência. E perdoar, liberar alguém de uma culpa. Sabemos que perdoar não é esquecer, mas sim liberar alguém de uma culpa, de uma ofensa, não guardando ressentimentos, não guardando raiva, que é um sentimento tão ruim que corrói a gente por dentro, né? Do que quer que seja, se liberando desses sentimentos ruins. E ele nos mostra que o que é essencial para a felicidade é gratuito. Fazer caridade é de graça. E aí você deve estar pensando, não é de graça não, né? Bom, a caridade material talvez não. Mas a caridade é muito mais do que isso, é muito mais do que a distribuição de bens. Na resposta dos espíritos lá a Kardec, se a gente relembrar, definindo a caridade como entendia o mestre, vemos apenas caridade moral. Não que a caridade material ela não seja importante, muito pelo contrário, ela é importantíssima, né? Entendemos a caridade material como ajuda de coração, uma doação a alguém que esteja necessitado, seja um cobertor para aquecer uma noite fria, e esse ano, né, o inverno deu essa castigadinha. Nós aqui no Rio de Janeiro nem estávamos acostumados a essas noites de frio que a gente andou passando, ainda está passando um pouquinho. Caridade seja pelo dinheiro, roupa, comida, remédio, como dissemos, ela é importantíssima, porque ela é uma fonte de minimizar uma prova difícil que esses irmãos possam estar passando nessa experiência terrena. Então, com toda certeza, os dois modos de praticar a caridade, seja a caridade material, seja a caridade moral, são importantíssimos. Apenas a caridade moral é entendida como a caridade mais difícil de se exercer. E muitas vezes focamos, né, na caridade material e esquecemos da verdadeira caridade moral, do gesto amigo, do amparo, do sorriso por meio de um atendimento fraterno, por exemplo, do auxílio por meio do estudo. São gestos tão simples e, né, como dissemos, não custa nada. E refletem o que trazemos no coração. Jesus, na sua peregrinação, durante o tempo em que esteve aqui, né, fisicamente junto a nós, saiu distribuindo dinheiro? Não, né? E quem mais exemplificou a caridade que não o nosso mestre querido? Na caridade moral não precisamos de recursos financeiros, mas ao contrário, por isso ela é tida como a caridade mais difícil, porque ela exige de cada um de nós
mais perseverança, mais vontade de se transformar. Por isso ela é a mais difícil. A caridade material ela é tida como a mais fácil. Somos caridosos quando silenciamos ante as injúrias. É difícil, né? Quando nos esforçamos para entender e auxiliar nosso irmão problemático, quando ouvimos alguém, abraçamos, sorrimos, nos doamos sem nada esperar. Porque se esperamos algo em troca, bom, aí temos um probleminha. Se esperamos algo em troca, se ostentamos, se doamos com soberba, nos achando melhores, se temos a necessidade, né, de dizer para todo mundo o que eu fiz, o que eu deixo de fazer, porque eu dou, eu faço isso e aquilo, então não fazemos a caridade ensinada pelo Mestre. Estamos apenas deixando que a nossa vaidade fale mais alto. Estamos apenas deixando que o nosso ego, que o nosso orgulho aflore. E aí, nos diz nosso Mestre Jesus, eles já receberam as suas recompensas na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo, então, que eles receberão. E aí a gente vai para outro ponto, né? A gente falou sobre a caridade. Beleza. Mas fora da caridade não há salvação, né? Então a caridade nós vimos, né? Mais ou menos. Vimos que, na verdade, existe a caridade material, existe a caridade moral, e que a moral é bem mais difícil, porque ela requer realmente uma transformação da pessoa, né? Uma perseverança de lutar contra as suas imperfeições. E aí a gente chega ao outro ponto da frase, né? A salvação. O que seria essa salvação tão falada nessa frase pelo Mestre? Para algumas crenças religiosas que acreditam em apenas uma existência, nosso Mestre Jesus aqui esteve e morreu por nós, salvando-nos do pecado. Então, nesse contexto, a salvação é alcançar a vida eterna. Ou seja, ao término de uma existência terrena, receber uma espécie de um passe, né? Um bilhete que nos habilite a entrar no céu. E lá ficaremos para todo sempre. Como alguns acreditam, envoltos em anjos tocando harpinha. Mas se não há salvação, então você é fadado a uma condenação eterna. Então, muito provavelmente, a pessoa não salva queimará no fogo do inferno para todo sempre. E o que a doutrina espírita vem? Ela vem nos mostrar que não é por aí, vem tirar este véu da ignorância, né? Na doutrina espírita entendemos que a morte de Jesus não significa a nossa salvação, né? E nem tampouco o perdão adiantado dos nossos pecados, né? O perdão dos erros que cometemos, como alguns irmãos entendem, que o Mestre morreu para nos salvar, né, para salvar os nossos pecados, carregou a nossa multidão de pecados. Da questão número 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e exemplo, de guia e modelo? E eles respondem: Jesus. Jesus é o modelo e guia, é o tipo de perfeição moral, né, a que se pode aspirar na Terra. Por isso ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, nosso mestre, o governador planetário. Ele veio aqui para nos mostrar o caminho. Por isso nosso mestre esteve aqui. Ele veio trazer o caminho, o seu evangelho, o seu código de ética moral, exemplificar por meio do amor, do perdão, da caridade. E nos enviou também o Consolador Prometido para nos ensinar que não existe apenas uma existência física, mas sim múltiplas encarnações necessárias à nossa evolução, do átomo ao arcanjo, não é isso? E que a salvação nada mais é do que a transformação moral, a evolução espiritual, que é destino de todos os espíritos criados por Deus. Como disse, existe uma bela frase de Emmanuel, nosso querido Emmanuel, a respeito da salvação.
ele diz o seguinte, né? Ele diz que salvação é a reparação. Salvação não é ganhar o reino dos céus, né? Não é o que alguns irmãos entendem como o encontro com o paraíso, né, após a morte. A salvação é a libertação de compromisso, é a regularização de débitos. E fora da caridade, do amor em movimento, não seremos salvos desse resgate das complicações. Complicações essas criadas por nós mesmos, por meio dos nossos desequilíbrios, por meio das frustrações que carregamos, que temos tantas dificuldades, né? E nos livrarmos delas, temos tantas dificuldades em perdoar e guardamos tantos ressentimentos, tantas mágoas, tantas tristezas e tantos problemas que guardamos e que fazem com que nos sintamos infelizes, porque somos nós que decidimos, né, se queremos ser felizes ou não. A salvação é individual. Cada um prestará contas de si mesmo ao Pai Criador. Não será pela religião A, B ou C, mas sim pelo bem que praticarmos, pelo amor ao próximo que distribuirmos ao longo da nossa caminhada, né? E aí a gente para de novo para refletir. Lembra? O item 1 desse capítulo 15, que foi a parábola do bom samaritano, né? Por que a gente volta a esse ponto? Porque tudo tem uma sequência, né, lógica na montagem dessa codificação. Não foi a troco de nada que Kardec colocou a parábola do bom samaritano abrindo esse capítulo, né, de fora da caridade. Não há salvação. E por quê? Porque assim, né, como fez o samaritano da parábola, né? O que ele fez? Vamos relembrar. Ele socorreu o homem que estava todo machucado, sem saber e nem perguntar se ele era judeu, por exemplo. Os conhecedores da lei passaram a largo e não se importaram com o irmão ferido. Mas o samaritano, conduído o que ele fez, ele auxiliou o enfermo. Ele cuidou das suas feridas, né? E ele colocou no seu cavalo e o deixou em um lugar seguro e seguiu o seu caminho, sem esperar nada em troca. Ele não ficou ali para dizer, olha, eu te fiz o bem, né? Então você me deve um favor. Não, ele fez o bem pelo bem e seguiu o seu caminho sem esperar nada em troca. Por isso, esse grande exemplo, essa história contada pelo mestre, colocando 3 personagens nessa história para nos mostrar que, na verdade, não importa muito o conhecimento que cada um possa carregar. O que realmente importa é o que carregamos em nosso coração. É a nossa transformação moral, são as nossas atitudes. E aí, a gente trouxe aqui um trecho de um outro livro. São as palavras iniciais, na verdade, do livro Em Busca do Homem Novo. E existe uma frase que começa essas palavras iniciais, né, do irmão Celso Martins, que ele diz que surja o homem novo a partir do homem velho. Na verdade, esse livro, né, para quem não conhece, ele possui 3, né, autores. Ele foi escrito por 3 irmãos: Richa Simonet, Terezinha Oliveira e Sérgio Lourenço. E as palavras iniciais são assinadas pelo nosso irmão Celso Martins. E a gente trouxe ele aqui, a gente gostaria de ler, porque são palavras muito bonitas para a gente refletir. Tá aqui já na agulha, e aí a gente vai ler então um trechinho. Ele começa falando, né, uma frase, né, que é do nosso irmão Paulo de Tarso: que vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem, criado segundo Jesus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa fala é de Paulo de Tarso e está na 4ª epístola. E aí, a gente dá uma puladinha, né? Ele apresenta os autores nesse pedaço, mas o que importa realmente pra gente, ele fala aqui. Como diz o título, ao recordar as palavras muito conhecidas do convertido de Damasco, o apóstolo dos gentios, surja o homem novo a partir do velho. Que do homem velho, coberto de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de preconceito, numa palavra,
coberto de ignorância, inobservância com relação às leis morais, possa surgir para gáudio e ventura de todos nós, o homem novo. E fiz uma besteirinha aqui, gente, peraí. Apertei o texto, ele saiu do local, peraí. Ai. Tá lá logo no início, deixa eu voltar um pouquinho. Eu apertei o comando para descer o texto aqui no meu computador e na verdade ele foi lá pro meio do livro. Aqui legal, então a gente volta pro início aqui, porque tá logo aqui no princípiozinho, graças a Deus. Aqui, achamos. Então só voltando um pouquinho, para não perder, né? Ele diz que do bom homem velho, coberto de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de preconceito, numa palavra, coberto de ignorância e inobservância com relação às leis morais, possa surgir, para gáudio e ventura de todos nós, o homem novo, gerado sobre o influxo revitalizante das palavras e dos exemplos de Jesus Cristo, o grande esquecido por todos nós que nos agitamos na presente sociedade tecnológica, na atual civilização dita e havida como cristã. Que este homem novo seja um soldado da paz neste mundo em guerras. Bonito, né? Um lavrador do bem neste planeta de indiferença e insensibilidade. Um paladino na justiça neste orbe de injustiças sociais e de tiranias econômicas, políticas e ou militares. Um defensor da verdade num plano onde imperam a mentira e o preconceito tantas e tantas vezes, em conluios sinistros com as superstições, as crendices e o fanatismo irracional. Que este homem novo, anseio de nossos queridos autores Simonet, Terezinha e Sérgio Lourenço, nas palavras, né, de nosso irmão que assinou, nosso irmão Celso, que este homem novo, anseio de todos nós, seja um operário da caridade, que defenda ainda a verdade, a justiça, o bem e a paz. Que bom seria se das antigas cinzas das nossas iniquidades presentes e ou passadas surgisse a fênix desse homem novo, nascido dos sublimes ensinamentos do Cristo. Que bom seria se nós nos despojássemos, sem intenções salvacionistas, nem pruridos de santorrice extemporânea, de nossas mazelas morais e de nossas tão entranhadas imperfeições íntimas. Seria ótimo, antes de tudo, para nós mesmos, libertar-nos-ia a breve tempo dos ciclos das reencarnações dolorosas de natureza kármica. Seria ótimo depois para a humanidade como um grande todo. O mundo haveria de tornar-se bem mais feliz. Lindo, né? E interessante que ele coloca, e é uma grande verdade, porque, como dissemos, né, a evolução é individual. Então, em primeiro lugar, seria ótimo, antes de tudo, para nós mesmos. Estamos aqui para nos transformar, né? Estamos aqui, essa bênção que recebemos da encarnação é estar aqui para realmente retirar essa vestimenta do homem velho e nos transformarmos no novo homem, aquele que renasce. Então, muito linda essa parte que ele diz: libertar-nos-íamos a breve tempo do ciclo das reencarnações dolorosas de natureza kármica. E daríamos um salto, né, nessa nossa caminhada evolutiva. E através da nossa transformação, auxiliaríamos, né, depois, como ele diz, para a humanidade como um grande todo, porque seríamos o espelho a refletir, a auxiliar na mudança do nosso irmão
Belíssimo esse texto, realmente introdutório, nessas palavras iniciais do nosso irmão nesse livro. Esse livro realmente é muito bonito para quem não conhece. Eu recomendo. E aí a gente pensa que realmente não pode ser diferente, por isso é o cerne dos ensinamentos do Mestre. E quando a caridade for a lei maior a reger os nossos corações, aí sim a mensagem do Mestre terá sido então entendida e interiorizada e servirá de guia nos levando ao bem servir. Não pelas palavras, mas pela exemplificação do seu evangelho em nosso dia a dia. Como Paulo falou, o Cristo vive em mim. E aí, pra gente terminar, que eu sempre gosto, né, quem sabe, já assistiu um bate-papo comigo, sabe que eu gosto de terminar também com uma outra mensagem de reflexão. Tudo bem, a gente botou 2 hoje, né? Hoje a gente tá com um bônus, vai ter a terceira. Mas vamos terminar com uma mensagem, né? De Emmanuel e Chico Xavier, essa dupla que eu amo tanto. Essa mensagem está no livro Pão Nosso. E é a mensagem número 68. Né, autoria espiritual de Emmanuel, enviada por intermédio da mediunidade de Chico Xavier. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Nosso irmão Paulo, carta aos Efésios. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades de compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas quantículas literaturas, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorreu porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugeridos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, ensanguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo a esclareça. Eu queria destacar essa frase para a gente encerrar. A criatura necessita indagar de si mesma. O que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Por que aqui estamos? Por que aqui recebemos essa bênção que é a vida? E estamos nessa roda encarnatória para nos melhorarmos. Então, por que estamos aqui no planeta de provas e expiações, passando por esse momento de transição planetária? Qual é a nossa contribuição como trabalhadores do Cristo nessa transformação planetária? Estamos fazendo a caridade tão bem exemplificada pelo nosso Mestre? Estamos aproveitando essa encarnação para auxiliar os trabalhadores da espiritualidade, aos nossos irmãos?
Tantos irmãos estão partindo nesse momento do planeta. Estamos auxiliando nesse momento de retorno à pátria espiritual, auxiliando na atmosfera do planeta, emanando pensamentos positivos, orando pelos nossos irmãos, né? Olha a caridade aí, moral, orando, pedindo em nossas preces pelos irmãos que se encontram doentes, pelos irmãos que se encontram perdidos, tantos irmãos abalados, deixando a sua fé ficar abalada neste momento em que o planeta passa nessa transformação. Que possamos aproveitar esse momento e utilizar os ensinamentos corretamente do Mestre, sendo caridosos moralmente, nos transformando, nos calando perante a injustiça, utilizando o nosso tempo de forma benéfica, auxiliando o nosso próximo por meio de palavras, por meio de atitudes, né? Mesmo que não possamos, no momento, devido à pandemia, abraçar um irmão, mas podemos sim abraçar com o coração por meio das palavras e levando o Evangelho do Mestre a todo momento da nossa vida, porque precisamos vivenciar o Evangelho do Mestre 24 horas por dia. É difícil, sim, o momento é de transformação de nós mesmos também, mas precisamos nos esforçar, porque conhecemos o verdadeiro espírita pela luta incessante na sua própria transformação. Então precisamos sim, nossos irmãos, continuar essa nossa luta íntima de transformação e levar o Evangelho do Mestre todo o tempo, por meio das nossas atitudes, a todos os irmãos que encontrarmos no caminho. Um beijo enorme, que a paz do Mestre continue no coração de cada um de vocês.